Moisés está morto. É, é difícil até imaginar o peso dessa frase, né? Para uma nação inteira que não conheceu outro líder. Nenhum outro. Eles estão ali acampados na beira de um rio, Jordão, e do outro lado eles conseguem ver a Terra Prometida. É o sonho e o pesadelo ao mesmo tempo, sabe? Exatamente. É um vácuo, um momento de muito perigo, mas também de oportunidade. E é justamente nesse ponto de virada que a gente vai mergulhar hoje. Certo. Nosso material de análise é o primeiro capítulo do livro de Josué. E para nos guiar, a gente tem duas fontes excelentes. A Bíblia de Estudo Roma, que é ótima para dar aquele contexto histórico, cultural, e a Nova Almeida Atualizada, a NAA, que tem notas assim muito precisas sobre a língua, a teologia. A ideia é usar as duas para montar um quadro mais completo. Isso. Ok. Então a nossa missão aqui é entender essa transição crítica de poder. Não só o que foi dito, mas por que foi dito daquele jeito, né? Vamos explorar as ordens dadas a Josué, o novo líder, como ele reage sobre essa pressão, que devia ser imensa, e, talvez o mais importante, como o povo responde a ele. Uhum. É uma análise sobre liderança, coragem e a psicologia de uma nação no momento decisivo. Vamos começar? Vamos lá. O texto começa de um jeito muito direto, quase abrupto. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué. A primeira pergunta que vem é: quem pode substituir um líder como Moisés? Como Josué é introduzido? O que as fontes dizem sobre ele? Ele era, uma escolha óbvia? Olha, essa é a pergunta-chave. E não, ele não surge do nada, sabe? A sucessão foi, na verdade, cuidadosamente preparada. A NASF faz questão de destacar o título que Josué já carregava: auxiliar de Moisés. Isso é mais que um assistente, imagino. Muito mais. Ele era o aprendiz, o braço direito que esteve com Moisés em momentos cruciais, tipo no Monte Sinai. Mas tem um outro detalhe no currículo dele que é fundamental. Que seria? Décadas antes, quando enviaram 12 espiões para reconhecer a terra, 10 voltaram apavorados, falando de gigantes, cidades impossíveis de conquistar. Certo, a famosa história. Isso, e só 2, Josué e Caleb, voltaram com um relatório otimista, baseado na fé na promessa de Deus. Então, para aquela geração, Josué não era só o aprendiz de Moisés. Ele era o cara que esteve certo o tempo todo. Ele já tinha uma credibilidade construída na coragem, na fé. Faz todo sentido. Ele era a memória viva de que a conquista era possível. E o nome dele, também tem um simbolismo enorme, né? Com certeza. Josué, em hebraico, Yehoshua, significa o Senhor salva. É praticamente o nome do cargo. E a primeira coisa que Deus faz ao falar com ele não é dar uma ordem tática, é conectar o presente a um passado muito antigo. Reafirmando a promessa. Exato. Ele reafirma a promessa da terra, uma aliança feita séculos antes com Abraão. A mensagem é clara: Josué, isso aqui não começa com você. Você está entrando num plano muito maior que já está em andamento. É sobre continuidade, não ruptura. E essa promessa vem com umas coordenadas geográficas bem ambiciosas. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. É um território imenso. Sim. E aqui as fontes nos ajudam a entender a natureza disso. A Holman explica que essas fronteiras representam o ideal máximo, a totalidade do que foi prometido. É como mostrar a planta completa da casa antes mesmo de assentar o primeiro tijolo. A visão precede a realidade. Isso. E, historicamente, Israel nem sempre controlou toda essa área. Mas a visão grandiosa é estabelecida desde o início, para inspirar uma ação igualmente grandiosa. Entendi. Mas no meio dessa promessa toda de território, de conquista, Deus foca em algo interno, quase psicológico. Ele repete uma frase 3 vezes, o que na literatura antiga é como acender um letreiro em neon, né? Seja forte e corajoso. Uhum. Isso me chama muito a atenção. Por que o foco na mentalidade e não na estratégia militar? Parece um paradoxo. É um paradoxo fascinante. Mas pensa só no peso sobre os ombros de Josué. Ele tem que suceder uma figura mítica que o povo via como alguém que falava com Deus face a face.
E a primeira tarefa dele é liderar uma nação, basicamente de refugiados, numa campanha militar contra inimigos estabelecidos. Em cidades fortificadas. Exato. O medo não era uma possibilidade, era uma certeza. A dúvida seria a reação mais humana e natural possível. Então, essa ordem para ser corajoso não é só um tapinha nas costas. De jeito nenhum. Anânio observa que, gramaticalmente, é um imperativo, é uma ordem. Mas é uma ordem que só faz sentido porque vem ancorada numa promessa. Não te deixarei nem te desampararei. Ah, claro. A coragem de Josué não deveria vir da própria autoconfiança ou da genialidade tática dele, mas da certeza absoluta da presença divina. É uma coragem que é consequência da fé. Deus está dizendo basicamente: sua tarefa é ser corajoso, a minha tarefa é te dar um motivo para isso. E essa coragem, essa presença divina, ainda assim estava ligada a uma condição muito prática para o sucesso. E essa talvez seja a parte mais surpreendente de toda a comissão. Sem dúvida. É aqui que o texto estabelece o princípio que governaria toda a história de Israel. O sucesso na batalha não viria primariamente da espada, mas da obediência à lei. Certo. E a Bíblia Hollerman nos dá uma visão incrível do que significa meditar na lei dia e noite. O verbo hebraico aqui, H, não se refere a uma reflexão silenciosa, passiva, sabe? Então não é como a gente imagina alguém sentado de olhos fechados. Exato. A imagem é de alguém murmurando o texto para si mesmo, recitando em voz baixa, remoendo as palavras. É um processo ativo, audível, com um propósito muito prático: internalizar as regras a ponto da obediência se tornar instintiva. A ordem é não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Isso. A ideia é que a lei funcionasse como um GPS moral e espiritual para todas as decisões, inclusive as militares. Então, peraí. A estratégia de guerra número 1 não era sobre tática ou armamento, mas sobre fidelidade a um texto. É isso mesmo. É isso. A vitória no campo de batalha dependia da obediência fora dele. Perfeitamente colocado. A primeira batalha de Josué não seria em Jericó, mas na própria mente e no coração dele. A decisão de obedecer a Deus incondicionalmente. Isso estabelece que, para Israel, força militar e integridade moral estavam intrinsecamente ligadas. Ok, então ele recebe essa missão que paralisaria a maioria das pessoas. Essa mistura de promessa grandiosa, ordem para ser corajoso e a condição de obediência total. E a reação dele é imediata. Imediata. Sua primeira ordem é para os oficiais: preparem provisões, em 3 dias atravessaremos o Jordão. Isso já diz muito sobre ele, não é? Diz tudo. Demonstra uma aceitação total e imediata do manto da liderança. Não há hesitação, não tem um comitê para discutir a viabilidade, sabe? A ordem divina se transforma em ação humana com uma velocidade impressionante. E essa menção dos 3 dias e da travessia do Jordão, isso é carregado de simbolismo, imagino. Totalmente. A nota da Bíblia Holman traça um paralelo direto com a travessia do Mar Vermelho liderada por Moisés. Aquele foi o milagre fundador da nação, o que os tirou da escravidão. O novo começo deles. Isso. A travessia do Jordão, um rio que naquela época do ano estaria cheio, perigoso, seria um novo milagre, o que os colocaria na terra prometida. A preparação é prática, preparem provisões, mas o ato em si, de marchar em direção a um rio caudaloso, é puro ato de fé, esperando que Deus agisse de novo. Exato. Mas antes de dar a ordem geral, ele faz algo muito específico. Ele chama os líderes de 2 tribos e meia, Ruben, Gade e metade de Manassés, para uma conversa em particular. Isso parece uma manobra política. Qual é a história ali? É o primeiro teste de fogo da liderança de Josué. E não é contra o inimigo externo, mas um desafio à unidade interna da nação. As fontes explicam que ainda no tempo de Moisés, essas tribos, que tinham muito gado, viram que as terras a leste do Jordão eram ideais para pastagem e pediram para se estabelecer ali antes de todo mundo. O que poderia ter criado uma cisão imediata, tipo, nós já encontramos nosso lugar, boa sorte para o resto de vocês. Exatamente. Era uma receita para o desastre. Moisés, um líder experiente, concordou, mas impôs uma condição muito firme.
Os guerreiros dessas tribos teriam que cruzar o Jordão e lutar na linha de frente com os seus irmãos até que todo mundo tivesse conquistado o seu território. Só então poderiam voltar. Isso. O que Josué está fazendo agora é cobrar essa promessa. Ele está testando se o acordo feito com o líder morto ainda vale com o líder vivo. E a forma como ele faz isso é muito inteligente. Ele usa a palavra descanso. Diz que Deus já deu descanso a eles. Sim, e essa é uma palavra-chave. Alman oferece um estudo fascinante do termo hebraico nuar. Não significa só tirar uma soneca ou parar de trabalhar. É o mais profundo. Muito mais profundo. O significado é estabelecer-se, encontrar um lar seguro, permanente, um lugar de paz, de estabilidade. A retórica de Josué é brilhante. Ele diz em essência: Deus já cumpriu a parte dele da promessa para vocês, dando este lar seguro. Agora é hora de vocês cumprirem sua parte, ajudando seus irmãos a encontrar o descanso deles. É um apelo à honra e à solidariedade da aliança. Eu confesso que eu esperava alguma negociação aqui, alguma hesitação. Alguém poderia facilmente argumentar: nós já temos nossa terra. Por que arriscar nossas vidas pela terra dos outros? Como eles reagiram? A reação deles é surpreendente. E é um dos momentos mais fortes de endosso a um novo líder em toda a narrativa. É uma declaração de lealdade total, incondicional. Sério? Tudo o que nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. E eles vão além. Eles explicitamente colocam a autoridade de Josué no mesmo patamar da de Moisés, o que era o maior elogio possível. É um voto de confiança público retumbante. E eles adicionam uma condição, que na verdade soa mais como uma oração, uma bênção, né? Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Exato, e isso mostra uma maturidade espiritual impressionante do povo. Eles entenderam a lição que Deus tinha acabado de ensinar a Josué. Eles verbalizam que a autoridade de Josué e o sucesso de Israel não vem do carisma ou da força dele. Mas a presença divina. Isso. É a confirmação humana da comissão divina. Estão dizendo: nós vamos te seguir porque acreditamos que Deus está com você. Mas logo em seguida o tom muda drasticamente. Eles fazem uma advertência muito severa. Todo homem que for rebelde será morto. Isso soa incrivelmente duro. Soa muito duro para os nossos ouvidos, né? Mas o contexto é crucial. A nota da Holman esclarece que essa era uma fórmula legal padrão para traição em tempos de guerra no Antigo Oriente Próximo. Ah, entendi. Eles estão às portas do território inimigo. Qualquer ato de desunião, qualquer rebelião, não seria apenas uma insubordinação. Seria uma ameaça existencial a toda a nação. A penalidade era máxima porque o risco era máximo. Eles estavam estabelecendo as regras de engajamento para uma situação de vida ou morte. Exatamente. E o capítulo termina fechando um círculo perfeito. Depois de toda essa declaração de lealdade, da advertência, o povo devolve a Josué a mesma ordem que Deus lhe deu. É um momento poético e muito poderoso. O capítulo começa com Deus dizendo a Josué: seja forte e corajoso. E termina com o povo dizendo a Josué: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. A comissão divina é agora totalmente abraçada e reforçada pela comunidade. Ele não está mais sozinho. Não está mais sozinho. Ele tem a ordem de Deus e agora a confiança explícita de seu povo. O palco está montado. A nação está unida e pronta para marchar. Então, se a gente pudesse destilar tudo isso, ao analisar este capítulo com a ajuda das nossas fontes, o que fica? Quais são as grandes lições aqui? Olha, eu vejo 3 conclusões principais. A primeira é sobre a natureza da liderança. Fica claro que, neste modelo, a liderança eficaz é sim designada por Deus, mas ela também é preparada e forjada ao longo do tempo. Josué não foi um improviso. Certo. E, fundamentalmente, essa liderança precisa da aceitação e do apoio ativo do povo para se tornar real. É uma via de mão dupla. Liderança como uma parceria. Qual seria o segundo ponto? A conexão inseparável entre a promessa de Deus e a responsabilidade humana.
Deus promete a terra, mas o povo precisa lutar com coragem. Deus promete sua presença, mas Josué e o povo precisam ser radicalmente obedientes à lei. Não é uma fé passiva que fica sentada esperando. De jeito nenhum. É uma fé ativa que colabora com o plano divino através da ação e da obediência. E o terceiro que a gente viu claramente no primeiro teste de Josué com as tribos? A importância crítica da unidade. O primeiro ato de liderança de Josué não foi atacar um inimigo externo, mas garantir a coesão interna. Ele resolveu uma potencial fonte de divisão antes mesmo de dar o primeiro passo para a conquista. O que nos ensina que, muitas vezes, os maiores desafios não estão lá fora, mas aqui dentro. Exato. A força coletiva depende de um propósito unificado. Este capítulo realmente prepara o terreno para tudo que vem a seguir e nos deixa com uma reflexão interessante. Nossas fontes e a própria narrativa focam no chamado de Josué para liderar uma nação inteira, uma tarefa de escala gigantesca, né? Mas a ordem central, o coração de tudo isso, seja forte e corajoso, é profundamente pessoal. É dita a um homem num momento de extrema vulnerabilidade. É uma ordem que atravessa o coletivo e atinge o indivíduo. Isso e me faz pensar como esses princípios para liderar uma nação podem se aplicar às travessias e aos desafios pessoais que o indivíduo enfrenta. O que significa ser forte e corajoso quando a Terra Prometida não é um território, mas, sei lá, uma meta de carreira, uma transição familiar difícil ou uma batalha interna contra a ansiedade? Sim. E o que significa quando a lei a ser meditada dia e noite é um conjunto de valores pessoais, um código de ética, um princípio de vida que se escolhe seguir sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda? Fica aí a provocação.